Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje nos unimos de um modo muito especial, a família carmelitana, para celebrar o dia de Nossa Senhora do Carmo. Aqui a nossa paróquia de São Miguel Arcanjo, em Tavares, Paraíba, tem uma história muito marcada por esses frades carmelitas. De um modo especial, a comunidade relembra com grande alegria e de maneira muito afetuosa a presença do Frei Alberto, que esteve aqui à frente da paróquia por 29 anos. Então é uma alegria ter um terreno tão fértil de vocações. Aqui temos muitos frades dessa terra e um terreno muito fértil de devoção também a Nossa Senhora. Todos os anos nós celebramos aqui a festa de Nossa Senhora do Carmo. Há 3 anos atrás veio Dom João, arcebispo, veio celebrar conosco numa das noites, celebrando também o aniversário de ordenação sacerdotal dele, carmelita. Então, para nós é sempre uma alegria poder celebrar essa festa de Nossa Senhora do Carmo, e as comunidades todas elas se envolvem na festa e procuram participar de um modo, é claro, dentro de todos os critérios de cuidados que estamos tendo dentro dessa pandemia, mas é uma alegria celebrar essa festa numa cidade que é marcada profundamente, religiosamente e afetivamente pela presença de Nossa Senhora do Carmo. Afinal, foram mais de 40 anos essa paróquia foi regida por frades carmelitas, praticamente mais de 40 anos, porque Frei Alberto ficou 29 anos, só ele, Depois vieram muitos outros, veio Frei Miro, veio outros, que passaram por aqui, que deixaram marcas muito positivas de evangelização. Então, antes de tudo, expressar nossa gratidão a esses homens pelo bem que fizeram à nossa paróquia. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. E o evangelho para hoje é um evangelho próprio, para esta festa. O evangelho é Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando para as multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou para aquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os santos padres, ao longo da história da Igreja, fizeram reflexões belíssimas. Certa vez eu preparei um seminário sobre a teologia mariana na patrologia oriental. E, de fato, Éfrem de Nízibe e muitos outros padres do Oriente têm reflexões belíssimas sobre a Virgem Maria, que valem a pena. E, claro, muita coisa não tem em português, Tem em outras línguas, mas não em português. Mas vale a pena, vez ou outra, visitar ou revisitar esses conteúdos. Dizia Santo Éfrem de Nízibe, em Maria foram como que invertidas algumas ordens, por ordem do próprio Deus, Em Maria, aquele que nutre a vida e que sustenta o universo inteiro, foi sustentado por ela, pelo leite materno dela. Aquele que tem o mundo em suas mãos foi suspenso nas mãos de Maria. Aquele a quem o mundo inteiro roga, pedindo alimento, aquele a quem o mundo inteiro roga, esteve nas mãos de Maria e ele rogou e pediu a ela, pediu a ela como filho, muitas vezes, não só o alimento, mas outras coisas, como filho. Pois bem, no evangelho que nós escutamos hoje, Jesus se coloca, está diante de uma multidão
Quando chegam ali, seus familiares e ficam do lado de fora e querem falar com ele. E alguém diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, tua família está aí fora, tua família está ansiosa para falar contigo. Aí Jesus perguntou para aquele que tinha falado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são estes aqui, né? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é minha mãe, minha irmã e minha mãe. Com essa palavra, Jesus fala de um parentesco novo, parentesco da graça, da fé, da fidelidade, da confiança em Deus, o parentesco da entrega ao Senhor, o parentesco espiritual. Interessante que Dom Helder dizia uma coisa muito interessante, muito forte, que depois que Jesus morreu por nós na cruz, todos nos tornamos consanguíneos, não é? Temos o sangue da mesma família, não é? Recebemos o mesmo sangue e o corpo no altar, então nos tornamos, de certo modo, consanguíneos, dizia Dom Helder. Certa vez Dom Helder tinha feito uma coisa interessante. Chegou um homem passando muita fome, maltrapilho, e Dom Helder fez uma carta para um grande empresário, e na carta disse: meu amigo, acolha esse meu irmão de sangue, porque ele caiu nessa situação e eu queria muito que ele fosse ajudado. E o empresário então ligou para Dom Helder e disse: mas Dom Helder, vou ajudá-lo, vou dar um emprego, vou dar roupas novas a ele, mas eu pergunto, como é que o senhor deixou seu irmão cair nessa situação? Esse homem é irmão do senhor mesmo? Aí Dom Helder deu uma risada e disse: depois da morte de Cristo na cruz, depois de comungarmos o corpo de Cristo, todos os domingos, todos nós nos tornamos consanguíneos, irmãos e irmãs em Cristo. Pois bem, então Jesus valoriza aqui não só o parentesco de sangue, mas valoriza sobretudo o discipulado e a escuta, a capacidade de escutar, né? Escuta, ó Israel, o Senhor é o teu Deus. Nós vivemos em um mundo que gosta pouco de escutar, ou que quase nada gosta de escutar. O mesmo Dom Helder dizia que quando duas pessoas estão conversando, à medida que uma fala, a outra já prepara o discurso e nem espera que a outra conclua, mas já tem um discurso pronto para encaixar ali, porque o importante é falar e não ouvir, não é? Eu lembro de uma palavra de um outro pensador, não é? Esse não era católico. Ele dizia o seguinte: ele dizia: há muitos cursos de oratória, mas há poucos cursos de escutatória, né? Para dizer que nós precisamos reaprender a escutar Deus que fala na palavra, fala no próximo, fala de um amigo que vem te aconselhar, fala da esposa, que é muitas vezes uma pessoa muito ponderada, quando o esposo é uma pessoa tola, às vezes a esposa é ponderada. Deus está falando nela, não é? Deus fala no filho que está se convertendo, né? E através da conversão daquele filho está levando a família toda para a igreja. Deus está falando sempre, a verdade é essa. Deus não para de se comunicar conosco nunca, e nós temos que ter essa certeza e essa abertura de coração para escutá-lo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e procuram fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Este eu considero como meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que o dia de hoje nos faça pensar sobre isso. Nós somos da família de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, como família de Cristo, nós somos convidados a viver um roteiro de vida no qual não cabe o pecado, a indiferença, não cabe o orgulho, não cabe a falta de perdão, mas cabem os princípios do Evangelho. Desejo a todos paz e bem, abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.